E aí, nono ano, estamos aqui novamente para mais uma semana de aula. Começou com a segunda. Bom dia para todos vocês. Espero que vocês estejam bem e que estejam aqui com vontade de assistir minha aula. Peço que, se tiver qualquer dúvida, a gente já sabe, me procura, vai aí nos comentários, escreve que eu vou responder, que eu vou tentar solucionar essas dúvidas, certo? A gente já sabe com a reação química, a gente já sabe que os átomos são envolvidos nessas reações, a gente já sabe que existe reagente, que existe produto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a química das reações químicas, né? E qual a importância dessas reações. Então, como a gente já sabe, as reações químicas são processos nos quais ocorre a transformação dos reagentes iniciais em produtos finais, certo? Então, aqui eu tenho, átomo de cálcio, de carbono e de oxigênio. Eles reagiram entre si, se transformaram no carbonato de cálcio e deram origem aos produtos. Eu tenho como produto óxido de cálcio e dióxido de carbono, certo? Esse óxido de cálcio eu tenho um átomo de cálcio, um átomo de oxigênio, e no dióxido eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, certo? Uma coisa também que é muito importante vocês saberem é que no nível microscópico, uma reação química ela pode ser explicada como um processo resultante da quebra das ligações químicas, certo? Aqui tudo é ligação química. E esse fenômeno ele ocorre o tempo todo. Ele ocorre dentro de nós e ao nosso redor, e muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo ali uma reação química. Então é importante que a gente consiga perceber como é que ocorrem essas reações, né? Porque a gente sabe que a partir das reações nós temos a formação de novos materiais, e essas reações não acontecem só em laboratórios isolados. A gente sabe que acontece a nível industrial, e é isso que hoje a gente vai saber, como é que acontecem essas reações químicas na indústria. Então, essas reações, elas possuem um papel importantíssimo, vocês precisam entender, né? Porque é a partir dessas reações químicas, eu acho que tudo à nossa volta é explicado. E tem outra coisa, eu quero que vocês percebam como é que acontece a produção de vários materiais a partir da indústria, certo? A gente vai falar um pouquinho agora da produção da amônia. Então, a síntese da amônia, que é a mesma coisa que produção da amônia, é também chamada de síntese de Haber-Bosch, né? Me desculpa se ele não sei se está certo, não sei se é Haber, não sei se é Bosch mesmo que se pronuncia, mas eu quero que vocês entendam aqui, ó. Haber e Bosch são sobrenome de dois estudiosos alemães que descobriram, né, como é que se produzia a amônia. Então, assim, essa produção da amônia, chamada de síntese da amônia, refere-se a um processo hoje muito importante e muito utilizado na indústria. E consiste na reação química entre o nitrogênio e o hidrogênio. E obtendo-se dessa reação do nitrogênio e hidrogênio a amônia. Então, aqui eu tenho como essa reação, né? Eu tenho dois átomos de nitrogênio, mais aqui a gente sabe que aqui é um coeficiente estequiométrico e aqui é o índice. Então, para eu saber quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui no meu reagente, eu tenho que multiplicar. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui. Então, aqui eu tenho como reagente. Esse reagente me deu origem aos produto. Esse produto aqui é a formação da amônia. Então, aqui eu tenho, um átomo de nitrogênio multiplicado por 2. 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio mais 6 átomos de hidrogênio, como aqui está falando. Então, aqui é a produção da amônia. Então, gente, esse processo ele não foi desenvolvido do nada. Ele foi desenvolvido em escala laboratorial, perdoe-me, pelo químico alemão Fritz Haber. E como tudo no mundo, a gente sabe que a ciência ela nunca é fixa, ela nunca é parada, sempre tem aprimoramento. Então, ele começou a fazer a produção da amônia e veio o Carl Box e aprimorou essa reação. Certo? Ele também aprimorou a nível industrial, né, para ter essa obtenção, utilizando os mesmos elementos químicos que foi o nitrogênio e o hidrogênio.
Mas também, gente, essa síntese da amônia, ela não foi usada só para isso, só para essa produção. Ela também foi utilizada para a produção de munição na Primeira Guerra Mundial, mas também contribuiu para a produção de alimentos em grande escala, pois a amônia ela pode ser usada como matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados. Então a amônia ela não é utilizada, ela não foi utilizada somente para ser uma amônia. Não pegou dois átomos isolados e criou a amônia só por isso. Então ela teve muitos feitos, né? E ela foi muito importante. Então eu quero que vocês só lembrem que tudo isso aqui que eu falei da produção da amônia, ela tá tudo a nível industrial, né? Como tem aqui o título, o próprio título já diz, reações químicas na indústria. Agora a gente vai falar um pouquinho da produção de plásticos, né? De que forma essa produção aconteceu. Então, gente, o plástico é um nome dado a uma classe de compostos químicos chamados de polímeros, certo? Então, o plástico nada mais nada menos que chamado de polímeros. Os polímeros, eles são obtidos pela reação de polimeração através de monômeros. Mas o que são esses monômeros, né? Eles são compostos constituídos de moléculas capazes de se combinar entre si ou com outras formas de polímeros. Então eu quero só que vocês entendam que plástico é a mesma coisa que polímeros. E os plásticos, eles são obtidos através da reação de polimeração, certo? E essa reação de polimeração só é feita através de muitas unidades desses monômeros aqui. Outra coisa muito importante, gente, é que existem muitos polímeros naturais, como a borracha, né, que é extraído da seringueira, e o DNA. Só que também a gente tem a produção de polímeros sintéticos, que temos o polietileno, temos aqueles plásticos que é feito de brinquedos, nós temos as garrafas PETs, as sacolas plásticas, desculpe. Nós temos o nylon, que são polímeros com propriedades semelhantes à seda, que são utilizadas na confecção de roupas. Então a gente já sabe que nós temos polímeros, que é plástico, naturais, que é a borracha do DNA, e nós temos vários polímeros sintéticos, que também, lembre-se, o que são polímeros, nada mais, nada menos que plástico, nada mais, nada menos que feito da reação de polimeração, através de quê? De várias unidades de monômeros, que dá origem ao quê? Ao plástico. Ok, gente? E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da obtenção do ferro, né? De que forma é que isso acontece? Então, o metal presente no minério de ferro é obtido de uma série de processos que inclui, entre outros, a dissolução do minério em solvente apropriado e reação químicas em altas temperaturas. Certo? Então, no caso da extração industrial do ferro, a partir da hematita, as reações químicas em altas temperaturas ocorrem em fornos. Em fornos, a gente sabe, se é em forno, se a gente está falando de indústria, a gente vai saber que esses fornos são fornos industriais, chamados de altos fornos, certo, gente? Mas de que forma é que a gente obtém o ferro? Então, eu quero que vocês entendam que, de forma simplificada, o carvão, que a gente chama de carbono, que é aqui, como está falando, ó, o carvão, ele vai reagir com oxigênio. E esse oxigênio vai ser chamado de combustão do ar, certo? Que vai reagir com o dióxido de ferro. Aí nós temos aqui, ó, um outro exemplo que é como se fosse a continuidade dele. Esse dióxido de carbono aqui, ele vai reagir com dióxido de ferro, como tá falando aqui, e com dióxido de carbono também, e vai resultar na obtenção do ferro. Então, eu só quero que vocês entendam que quando a gente fala de obtenção do plástico, obtenção do ferro, obtenção de vários outros materiais, a gente está falando de ligações químicas, estamos falando de reações químicas. E também de uma coisa muito importante, quando se obtém o ferro também, ele tem outras substâncias além desse. Como o ferro é um minério, ele é constituído de várias substâncias.
substância. Então, no momento que tem a obtenção do ferro, vai sobrar essa substância. Então, essas substâncias e outros resíduos é chamado de escória, é o que não serve do ferro. Essa escória é utilizado como em cimentos ou fertilizantes, ou seja, a escória do ferro, que é a extração do que não presta, na verdade, o que não é utilizado. Então é chamado, do minério vai ser extraído ferro, então vai ficar o que não é utilizado, que é chamado de escória, que vai ser utilizado em cimento ou fertilizantes, certo, pessoal? E para finalizar, vamos falar um pouquinho da obtenção do cobre. Então, gente, o cobre, assim como o ouro, ele pode ser encontrado na natureza em sua forma nativa, em forma de metal, certo? Então a gente sabe que o elemento químico cobre, ele tem como símbolo Cu. Lembrando que quando a gente tem um elemento que tenha duas letras, uma letra é maiúscula e a outra é minúscula. Eu sei que vocês já sabem disso, mas só para recordar. Uma coisa muito importante também é que quando se fala da reação do cobre, a gente só vai ter essa reação através da reação de ustulação, né? Então, o que é isso? Essa reação de ustulação é aquela em que cujos reagentes são obrigatórios, é o gás oxigênio e um sulfeto qualquer. Esse sulfeto é utilizado geralmente como enxofre. Essa reação de ustulação, ela é realizada, ela ocorre no interior de um forno especial, que faz passar por uma corrente de ar quente na mistura. Então, o sulfeto, nesse caso, que está presente no próprio minério de interesse, que é chamado de calcosita, cujo principal componente é o sulfeto de cobre, e onde a gente vai ver aqui a reação. Então, aqui a gente tem o cobre com enxofre, mais o gás oxigênio, aqui que vai dar a origem como a gente tá vendo aqui, ó, 2 átomos de cobre, porque eu tenho o índice aqui, 1, que não aparece, multiplicado por 2 do coeficiente estequiométrico. Então, nós temos 2 átomos de cobre, mais 1 átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Então, aqui é a obtenção do cobre através desse processo que eu acabei de falar, certo? Aí, a gente, lembrando também que tem uma parte muito importante, a gente tem também essa reação de ustulação, ela é feita também através de um processo de refino. Por que esse processo de refino? Porque o cobre, ele ainda tem que passar por um processo, que eu acabei de falar, esse processo de refino, até atingir 99,9% de pureza. Então, isso só vai acontecer, essa obtenção do cobre, mesmo passando por todo esse processo, ele só vai ser realmente extraído quando passar por esse processo de refino. E por último, nós temos agora o processo de obtenção de alumínio. O alumínio, gente, ele pode ser extraído através do mineral chamado de bauxita. No processo de produção, é gerado primeiro o óxido de alumínio, chamado de alumina, e depois o alumínio metálico é purificado. Então, vamos entender como é esse processo. Tem 3 etapas. A etapa 1 é a mineração, a etapa 2 é a filtração e a etapa 3 é a eletrólise. Na etapa 1, a bauxita, ela passa por um processo de mineração, certo? Nessa mineração é extraída a alumina impura. Aí na etapa 2, essa alumina impura vai ser filtrada e vai dar origem à alumina pura e às impurezas. Aí que acontece a etapa 3, onde acontece a eletrólise